Tem noite em que você não está chorando por amor, está sendo consumido pela dúvida. A pessoa some, esfria, responde seco ou simplesmente te ignora, e mesmo assim continua morando na sua cabeça como se ainda tivesse poder sobre o que você sente. Você tenta seguir o dia, mas qualquer silêncio vira sinal, qualquer demora vira esperança, qualquer migalha vira motivo para continuar preso. E o que mais te destrói não é a ausência dela, é o que sua mente faz com essa ausência quando você fica sozinho com ela. O que mais te cansa nem é a pessoa em si, é o que acontece dentro de você depois que ela te ignora. Porque quando alguém te rejeita em silêncio, parece que algo fica aberto dentro da sua mente. Você não consegue encerrar, não consegue descansar, não consegue simplesmente pensar em outra coisa. Seu corpo até tenta seguir, mas sua cabeça volta. Volta para a última conversa, para a última visualização, para a última vez que essa pessoa pareceu diferente. E sem perceber, você entra num ciclo que te humilha por dentro, sem ninguém ver. Se isso já virou uma prisão na sua mente, comenta: eu preciso me soltar, porque é isso que está acontecendo. Você não está apenas pensando em alguém, você está tentando resolver uma dor que ficou sem resposta. E enquanto você não entende isso, continua achando que o problema é amor, saudade, conexão, destino. Mas quase nunca é. Na maioria das vezes, o que te prende não é a pessoa. É a ferida que a indiferença dela abriu no seu valor. É por isso que você pensa demais. Não porque essa pessoa é tão especial assim, mas porque ser ignorado mexe com uma parte muito profunda do ser humano, a necessidade de sentir que importa. Quando alguém que você queria perto começa a te tratar como se sua presença não fizesse diferença, a dor não para no coração. Ela invade a identidade. Você começa a se perguntar o que fez de errado, o que faltou, onde exagerou, por que não foi suficiente. E pronto. Sua mente transforma a rejeição em investigação. Você vira um detetive da própria humilhação. E aqui está uma verdade difícil, mas libertadora. Quem te ignora raramente ocupa sua mente pelo que oferece. Ocupa pelo vazio que deixa. É o vazio que te persegue. É a falta de clareza. É a ausência de uma resposta limpa. Porque a mente humana suporta melhor uma verdade dolorosa do que uma dúvida prolongada. Quando alguém diz claramente que não quer, dói. Mas quando a pessoa some, reaparece, esfria, confunde, demora, visualiza e não responde, ela não te dá um fim. Ela te deixa preso num corredor sem porta. E quem vive assim pensa demais porque está tentando encontrar uma saída emocional onde nunca houve direção. Talvez você já tenha vivido isso de um jeito quase automático. Pega o celular sem perceber. Abre a conversa, relembra o que foi dito, vê se a pessoa postou algo, nota que ela está ativa, mas não falou com você. E esse detalhe pequeno estraga sua paz por horas. A partir dali, sua mente começa a fabricar explicações. Talvez ela esteja confusa, talvez esteja com medo, talvez esteja ocupada, talvez esteja testando você, talvez tenha sentimentos, mas não saiba demonstrar. E no fundo você sabe que está se agarrando a possibilidades porque encarar a verdade parece duro demais. Só que essa fabricação de sentido é o que te mantém emocionalmente dependente. Você cria profundidade onde só existe distância, cria esperança onde só existe omissão, cria história onde a outra pessoa está entregando silêncio. E quanto mais sua mente trabalha para justificar o que o outro não faz, mais você se afasta de si mesmo. Esse é o ponto mais perigoso. Não é gostar de alguém, é começar a abandonar a própria lucidez para sustentar um vínculo que só existe dentro da sua expectativa. O estoicismo entra exatamente aqui, não para te deixar frio, não para fingir que não dói, mas para te devolver uma pergunta essencial. O que está sob seu controle? A resposta não é o sentimento do outro, não é a atenção do outro, não é a resposta que você gostaria de receber. O que está sob seu controle é a forma como você interpreta, alimenta e prolonga essa dor. É isso que começa a te libertar. No momento em que você entende que pensar demais não é prova de amor, mas de descontrole interno diante da rejeição, algo começa a mudar. Porque até aqui talvez você tenha tratado sua obsessão
como se fosse sinal de importância, como se pensar muito significasse sentir de verdade, como se sofrer demais confirmasse que era especial. Mas não. Muitas vezes, pensar demais é apenas o sintoma de uma mente que perdeu o centro. Uma mente que passou a girar em torno da ausência de alguém e esqueceu de voltar para a própria vida. E ninguém recupera a paz continuando a girar em volta de quem escolheu não oferecer presença. Pensa numa cena simples. Você manda uma mensagem. A pessoa responde horas depois, fria, curta, vazia, ou nem responde. E mesmo assim, em vez de usar esse fato como informação, você usa como gatilho para se diminuir. Você pensa, falei demais, fui carente, cobrei sem querer, demonstrei interesse demais, devia ter sido mais distante. Percebe o que acontece? Você transforma a falta de consideração do outro em acusação contra si. E é aí que a sua mente fica viciada. Porque ela começa a acreditar que, se descobrir o erro exato, ainda pode recuperar atenção, interesse, valor. Mas quem quer estar, simplifica. Quem quer, aproxima. Quem quer, não te deixa num labirinto emocional. Pode até existir dificuldade, medo, confusão, momento ruim, mas interesse real não se sustenta em indiferença constante. E quando você insiste em chamar de conexão algo que está te consumindo, você se torna prisioneiro daquilo que deveria estar te alertando. Esse é o confronto que você precisa suportar. Talvez você não esteja preso à pessoa. Talvez esteja preso à necessidade de provar que merecia ser escolhido. E isso muda tudo. Porque agora, a luta não é mais para esquecer alguém. É para parar de negociar seu valor com a indiferença de quem não soube te enxergar. O problema não é só a lembrança. É o vínculo entre a sua autoestima e a resposta dessa pessoa. Enquanto uma depender da outra, sua mente não descansa. É por isso que você precisa começar por um corte invisível, mas radical. Parar de interpretar silêncio como profundidade. Nem todo mistério esconde sentimento. Às vezes, só esconde desinteresse. Nem toda ausência carrega conflito interno. Às vezes, carrega prioridade em outro lugar. E aceitar isso machuca, porque quebra a fantasia, mas também liberta porque devolve você para a realidade. E a realidade, por mais dura que seja, sempre cura mais do que a ilusão. Você não precisa parar de pensar demais à força. Não é apertando a mente, brigando com os pensamentos ou fingindo indiferença que isso muda. O começo real é outro. É olhar com honestidade para o que sua mente está tentando fazer. Ela está tentando te proteger da dor de não ser escolhido, criando histórias que mantêm a esperança viva. Só que essa esperança, do jeito que está, não te salva, te adoece, porque prolonga a ligação com alguém que já está emocionalmente ausente. Então hoje a verdade é simples. Você começa a se soltar quando para de chamar de amor aquilo que já virou ansiedade, obsessão e desgaste. Você começa a recuperar o controle quando entende que quem te ignora está te dando uma resposta, mesmo sem palavras. E por mais que isso doa, existe dignidade em aceitar o real. Existe força em parar de correr atrás de sinais. Existe paz em interromper a tortura de tentar ser visto por quem já escolheu não olhar. Na próxima parte, eu vou te mostrar por que ser ignorado ativa uma ferida tão profunda e por que isso faz você se apegar ainda mais justamente a quem mais te machuca. O que torna tudo ainda mais cruel é que ser ignorado não machuca só porque alguém se afastou. Machuca porque ativa uma ferida antiga, a sensação de não ser suficiente. E quando essa ferida acorda, você não pensa apenas na pessoa. Você começa a pensar em tudo, que aquilo parece provar sobre você, que talvez você tenha amado demais, que talvez tenha sido fácil demais de deixar, que talvez, no fim, você não tenha o valor que imaginava. É por isso que a dor cresce tanto, porque ela deixa de ser sobre o outro e vira um ataque silencioso contra a sua própria identidade. É aqui que muita gente se confunde. Acha que está sofrendo porque gosta demais, mas, na verdade, está sofrendo porque foi tocada num ponto de carência, validação e medo de abandono que já existia antes. A pessoa só apertou o lugar certo. E quando isso acontece, sua mente não quer apenas proximidade. Ela quer reparação, quer voltar no tempo e consertar a cena. Quer fazer a pessoa responder, voltar
demonstrar, reconhecer, porque no fundo, acredita que só assim a dor vai diminuir. Só que esse é o começo da prisão. Porque quanto mais você sente que precisa de uma resposta para se acalmar, mais poder você entrega. E quanto mais poder você entrega, menos paz você tem. Sua mente passa a funcionar em estado de vigília emocional. Você acorda e pensa nisso, trabalha e pensa nisso, tenta se distrair, mas qualquer intervalo vira espaço para a imagem da pessoa voltar. Não porque ela seja irresistível, mas porque a sua mente foi treinada a buscar nela a solução para uma dor que ela mesma causou. Esse é o paradoxo mais destrutivo do apego. Você começa a pedir cura à mesma fonte que te feriu. Pensa numa situação real. A pessoa ficou diferente. Antes, parecia presente. Agora está fria. Antes puxava assunto. Agora responde por educação. Antes fazia você se sentir visto. Agora te deixa adivinhando. E mesmo percebendo essa mudança, uma parte sua continua tentando recuperar a versão antiga dela. Você não está mais se relacionando com o que existe. Está lutando pela volta de algo que já não está mais ali. E isso destrói porque prende você a uma memória, não a uma realidade. É por isso que pensar demais em quem te ignora quase sempre vem acompanhado de idealização. Você começa a lembrar só dos momentos bons, dos sinais que pareciam promissores, das frases que te deram esperança, do jeito como a pessoa olhava, falava, aparecia. Sua mente seleciona aquilo que alimenta a falta e apaga o que confronta a verdade. Ela minimiza o desprezo, relativiza a ausência, justifica o desinteresse. Tudo para não precisar aceitar que você está emocionalmente agarrado a alguém que já não está te oferecendo presença real. E quanto mais você idealiza, menos você enxerga. Começa a chamar migalha de conexão. Começa a tratar esforço mínimo como profundidade. Uma resposta depois de horas vira sinal. Um story visto vira indício. Um oi sumido vira esperança renovada. E nessa hora você já não está mais vivendo a relação como ela é. Está vivendo o efeito da abstinência emocional. Qualquer coisa pequena parece grande, porque você está carente de constância. Qualquer detalhe parece promessa, porque você está seco de reciprocidade. Esse é o mecanismo da dependência emocional. Não é só querer alguém, é perder o próprio eixo ao ponto de transformar pouco em muito, ausência em expectativa e indiferença em desafio pessoal. E aqui entra uma verdade que quase ninguém gosta de ouvir. Às vezes, você não está apegado à pessoa, mas a chance de ser finalmente validado por ela. O que você quer não é apenas presença, é a sensação de vencer a rejeição. É provar para si mesmo que, no fim, você era digno de ser escolhido. E enquanto essa necessidade estiver viva, sua mente vai continuar, voltando para quem te ignora, porque ainda enxerga ali um tribunal invisível onde seu valor parece estar sendo julgado. Só que seu valor nunca deveria ter sido levado para esse lugar. Esse é o ponto em que o sofrimento começa a mudar de forma. No início, parece saudade, depois vira ansiedade, depois vira obsessão, depois vira vigilância. Você observa horário, frequência, tom, distância, online, mudanças, sinais. Você tenta ler o que não foi dito, e nisso vai se perdendo de si. Porque uma mente em paz não precisa decifrar desinteresse. Uma mente em paz reconhece incoerência como alerta, não como convite para insistir. O problema é que sua dor quer te convencer do contrário. Ela sussurra que, se você entender melhor, vai doer menos. Que se encontrar a explicação certa, vai conseguir soltar. Que se a pessoa um dia admitir algo, tudo dentro de você vai finalmente descansar. Mas isso quase nunca acontece desse jeito. Porque quem vive esperando clareza de quem é confuso, entrega a própria serenidade para mãos despreparadas. E ninguém se cura depositando a paz em quem nem soube cuidar da própria presença. O estoicismo ensina algo essencial aqui. Sofrimento prolongado não vem apenas do fato, mas do significado que você insiste em dar ao fato. O fato pode ser simples e duro. Essa pessoa está te ignorando, mas o significado que sua mente cria é devastador. Não sou importante, perdi minha chance, nunca vou viver isso de novo. Preciso entender, preciso reverter, preciso fazer alguma coisa.
E é essa construção mental que te esgota. O que te consome não é apenas o silêncio do outro, é a narrativa que você constrói em volta dele. E talvez seja a primeira vez que você perceba isso com clareza. Não é só a pessoa que está te prendendo, é o modo como sua mente transformou essa experiência numa prova de valor pessoal. Enquanto isso não for quebrado, qualquer distância parece ameaça, qualquer rejeição parece condenação, qualquer ignorância parece humilhação final. Você não reage ao presente, reage a tudo o que isso desperta no seu passado emocional. Por isso, soltar não começa esquecendo, começa nomeando. Você precisa chamar as coisas pelo nome certo. Isso não é conexão profunda só porque mexe muito com você. Nem toda intensidade é amor. Às vezes é ferida ativada. Às vezes é carência encostando numa ausência. Às vezes é o seu sistema emocional inteiro entrando em alerta porque encontrou alguém que reproduz a mesma insegurança que você já conhece. A insegurança de gostar, mais de esperar mais, de precisar mais. E quando você entende isso, uma virada acontece. Você para de fazer da pessoa um ser quase místico, impossível de esquecer, e começa a enxergar o que realmente está acontecendo. Ela se tornou o gatilho de uma dor que precisa ser curada dentro de você. Não dentro dela, não por ela, dentro de você. Essa é a parte difícil, porque tira da fantasia a promessa de resgate externo. Mas também é a parte mais libertadora, porque devolve o poder para o único lugar onde ele pode realmente produzir paz. Você não precisa mais continuar mendigando pequenos sinais para se sentir vivo. Não precisa mais interpretar o mínimo como se fosse tudo. Não precisa continuar lutando para existir na mente de quem só te oferece silêncio. A sua cura começa quando você aceita que ser ignorado diz muito mais sobre a incapacidade do outro de sustentar presença do que sobre o seu valor. E isso não apaga a dor na hora, mas impede que ela continue mandando em você. Na próxima parte, eu vou te mostrar o erro que faz sua mente voltar para essa pessoa o tempo todo e por que tentar esquecer a força quase sempre piora tudo. Tem um erro que quase todo mundo comete quando tenta parar de pensar em quem te ignora. Lutar contra o pensamento sem cortar o alimento emocional que mantém esse pensamento vivo. Você diz para si mesmo que precisa esquecer, tenta se distrair, tenta parecer forte, tenta seguir normalmente, mas por dentro continua disponível, continua olhando, esperando, interpretando, imaginando. E então se frustra porque a cabeça não solta. Só que ela não solta porque, em algum nível, você ainda está oferecendo a ela material para continuar presa. Esquecer a força raramente funciona. Quanto mais você repete, não posso pensar nisso, mais sua mente marca essa pessoa como importante. É como tentar não olhar para uma ferida enquanto continua tocando nela o dia inteiro. Não adianta pedir paz para a mente se seus hábitos ainda estão alimentando a obsessão. E é aqui que entra o erro silencioso. Você acha que está tentando superar, mas na prática ainda está mantendo a conexão viva dentro de você. Talvez não esteja mandando mensagem, talvez nem esteja falando com a pessoa, mas ainda confere se ela viu algo seu, ainda entra no perfil sem perceber, ainda relê conversas antigas como se dali pudesse sair uma resposta nova, ainda imagina reencontros, explicações, arrependimentos, ainda ensaia falas na cabeça, ainda cria cenas em que finalmente será entendido, valorizado, procurado. Percebe? O vínculo não acabou porque o contato acabou. O vínculo continua enquanto sua energia interna continua voltando para o mesmo lugar. E esse retorno constante cria a ilusão de profundidade. Você pensa tanto nessa pessoa que começa a acreditar que isso prova algo grande, como se o fato de ocupar sua mente significasse que existe ali uma conexão rara, difícil de romper. Mas não, frequência de pensamento não é prova de destino. Muitas vezes é só repetição emocional. É uma mente condicionada a voltar para aquilo que ficou sem resolução. É o mesmo mecanismo de alguém que volta mentalmente para uma cena de vergonha, uma briga antiga, uma rejeição mal digerida. O cérebro retorna não porque aquilo é sagrado, mas porque ficou aberto. Só que no seu caso, essa abertura se mistura com carência, esperança e ego ferido.
Por isso fica ainda mais difícil perceber o que está acontecendo. Você não pensa apenas porque sente falta. Você pensa porque ainda está negociando dentro de si a possibilidade de um final diferente. Ainda existe uma parte sua esperando que alguma coisa mude, que a pessoa apareça diferente, que reconheça, que procure, que demonstre. E enquanto essa parte existir sem ser confrontada, sua mente vai continuar voltando porque ainda acha que a história não terminou, mas terminou do jeito que terminou. E essa frase machuca porque não traz o desfecho que você queria, só traz realidade, só que é justamente a realidade que começa a curar. O problema é que muitas pessoas preferem permanecer mentalmente ligadas a uma esperança dolorosa do que aceitar uma verdade que fere o ego. Porque aceitar que alguém te ignorou de verdade, sem profundidade escondida, sem plano secreto, sem sentimento mal resolvido, atinge uma parte muito vulnerável. Parece humilhante. Parece que você investiu algo precioso em alguém que não sustentou. E para não tocar nessa dor, a mente prefere continuar girando. É aí que o pensamento excessivo vira mecanismo de fuga. Parece estranho, mas pensar demais às vezes é a forma que sua mente encontra para não sentir por inteiro. Em vez de encarar a tristeza limpa da perda, você entra no labirinto da análise. Em vez de viver o luto daquilo que não foi, você tenta descobrir sinais, intenções, possibilidades, contradições. Você pensa, mas não fecha, porque análise sem aceitação só prolonga a ferida. Pensa em quantas vezes você já revisitou detalhes pequenos, tentando tirar deles alguma revelação. O jeito que a pessoa respondeu, a demora, um emoji, um story, uma frase ambígua, um sumiço, uma reaparição. A mente pega pedaços soltos e tenta montar um quebra-cabeça que talvez nem exista. E quanto mais você tenta montar, mais importante tudo parece. Só que esse esforço não te aproxima da verdade. Te prende a uma interpretação infinita. Você deixa de viver a vida concreta para morar numa sala escura de suposições. O estoicismo corta isso pela raiz com uma pergunta simples e brutal. Isso é fato? Ou é fabricação mental? O fato é observável. A pessoa te ignora, não sustenta presença, não oferece clareza, não demonstra constância. A fabricação mental começa depois. Mas talvez, e se, vai que, pode ser que, é nesse espaço que sua paz se perde. Porque sua dor usa a imaginação para manter viva a possibilidade de um retorno emocional que a realidade já desmentiu várias vezes. E aqui existe outro erro muito comum: confundir esperança com força. Você acha bonito não desistir, acha nobre insistir internamente, acha que manter acesa uma possibilidade significa sentir de verdade. Mas em certos contextos, esperança demais é apenas resistência em aceitar o que já ficou claro. E essa resistência custa caro. Custa sono, custa presença, custa autoestima, custa energia mental, custa dignidade silenciosa, porque enquanto você mantém por dentro a porta aberta para alguém que já está ausente, você continua vivendo pela metade. Não se trata de endurecer o coração, se trata de parar de romantizar a própria prisão. Tem gente que chama de amor aquilo que já virou vigilância emocional, chama de saudade aquilo que já virou compulsão mental, chama de conexão aquilo que já virou dependência de sinal. E enquanto não muda o nome das coisas, continua preso nelas. Você não está apenas lembrando de alguém, está alimentando um circuito de expectativa e frustração que se renova toda vez que você oferece atenção mental ao mesmo vazio. É por isso que tentar esquecer a força piora, porque o ponto não é apagar memórias, o ponto é retirar investimento emocional. Memória pode surgir, isso é humano. O problema é o que você faz quando ela surge. Você transforma a lembrança em ritual, segue a trilha até o perfil da pessoa, abre a conversa, imagina cenas, discute mentalmente, procura sinais, ou percebe a lembrança, respira e volta para o real sem servi-la como se ela fosse uma ordem. Essa diferença parece pequena, mas é ela que começa a quebrar o ciclo. No fundo, sua mente precisa aprender que pensar nessa pessoa não é uma missão, não é um chamado, não é uma urgência, é só um impulso condicionado. E impulsos condicionados enfraquecem quando deixam de ser obedecidos.
No começo, vai parecer artificial, vai parecer que você está se arrancando à força, vai parecer vazio, porque uma parte sua se acostumou a viver em função desse enredo. Mas toda libertação emocional passa por um período em que o velho padrão perde força antes de a paz parecer natural. Talvez seja duro ouvir isso, mas alguém precisa te dizer com firmeza. Enquanto você continuar visitando mentalmente quem te ignora, você continuará sendo ignorado por si mesmo, porque toda vez que sua mente corre para o outro em busca de alívio, ela abandona você mais um pouco. Abandona sua presença, seu corpo, sua rotina, sua lucidez. E ninguém se reconstrói vivendo em exílio interno. A virada começa quando você para de perguntar: como faço para esquecer? E começa a perguntar: como estou alimentando isso todos os dias? Essa pergunta devolve responsabilidade sem te culpar. Mostra que sua dor é real, mas também mostra que existem comportamentos invisíveis mantendo essa dor ativa. E quando você vê isso com clareza, algo muda. Você deixa de se sentir refém de um sentimento incontrolável e começa a entender que há um processo. E processo pode ser interrompido. Na próxima parte, eu vou te mostrar o confronto mais importante de todos. Por que você continua desejando ser visto justamente por quem te desvaloriza e o que isso revela sobre a sua relação com você mesmo. Existe uma pergunta que quase ninguém quer encarar com honestidade. Por que você quer tanto ser visto justamente por quem te ignora? Porque, no fundo, não é só sobre gostar de alguém. É sobre o que essa pessoa passou a representar dentro de você. Em algum momento, a atenção dela virou validação. A presença dela virou prova. O retorno dela virou confirmação de valor. E quando isso acontece, você para de querer apenas a pessoa. Você começa a querer o alívio de se sentir suficiente através dela. É por isso que a rejeição machuca tanto. Não porque o outro seja insubstituível, mas porque a sua mente o transforma no juiz da sua importância. E quando esse juiz se cala, some, esfria ou te trata como opção, você entra em colapso por dentro. Não está só sofrendo pela perda de uma conexão, está sofrendo porque se sente rebaixado, como se a ausência do outro estivesse revelando uma verdade dura sobre você, como se o silêncio dele dissesse que você não foi bom o bastante, interessante o bastante, marcante o bastante. E quanto mais você acredita nisso, mais sua mente implora por reparação. É aqui que nasce uma armadilha cruel. Você começa a desejar justamente quem te faz mal, porque acredita que se essa pessoa finalmente te enxergar, a dor vai acabar. Se ela voltar, responder, demonstrar, escolher você, tudo vai se reorganizar por dentro. Só que essa fantasia esconde uma dependência profunda. Sua paz fica condicionada a uma aprovação externa. E enquanto você não percebe isso, continua chamando de amor o que muitas vezes é uma tentativa desesperada de restaurar o amor próprio através de alguém que o abalou. Pensa numa cena que muita gente conhece, mas quase ninguém admite. Você não quer apenas conversar com a pessoa. Você quer ser reconhecido por ela. Quer que ela veja o que perdeu. Quer que ela perceba seu valor. Quer que sinta sua falta. Quer que se arrependa. E por trás de tudo isso, existe uma mensagem te oculta. Se você me escolher, eu volto a me sentir inteiro. Esse é o ponto mais perigoso da dependência emocional, porque coloca sua integridade nas mãos de quem já demonstrou não saber sustentá-la. E o mais duro é que, enquanto isso acontece, você pode até parecer funcional por fora. Trabalha, responde, sai, tenta seguir. Mas por dentro ainda está ajoelhado diante do olhar de alguém. Ainda está vivendo como se precisasse de um veredito. Ainda está esperando uma sentença invisível que diga: agora sim você tem valor. Agora sim você foi suficiente. Agora sim você pode descansar. Só que esse descanso nunca chega desse jeito, porque toda validação que vem de fora e toca uma ferida interna muito funda não cura, só anestesia por um momento. Depois a insegurança volta pedindo mais. O estoicismo confronta isso sem delicadeza, porque algumas verdades só libertam quando deixam de ser suavizadas. Quem te ignora não pode ser a fonte do seu senso de valor. Se você entrega isso nas mãos de alguém instável, ausente ou indiferente, você condena sua paz à imprevisibilidade dos outros. E ninguém constrói força interior assim. Ninguém se reconstrói vivendo à mercê de sinais, respostas
e humores alheios. O poder começa a voltar quando você entende que ser escolhido por alguém não é a medida da sua dignidade. Mas eu sei que essa verdade não entra fácil, porque talvez você tenha passado tempo demais tentando ser suficiente para pessoas emocionalmente indisponíveis. Talvez tenha aprendido, sem perceber, a associar amor com esforço, espera, ansiedade e prova. Talvez uma parte sua até desconfie daquilo que é recíproco e calmo, porque o que parece familiar é a tensão de tentar conquistar presença. E quando alguém te ignora, essa parte ferida desperta com força. Não porque seja amor verdadeiro, mas porque a dinâmica toca um padrão antigo dentro de você. É por isso que você insiste. Não necessariamente porque a pessoa é extraordinária, mas porque a dor de não ser escolhido ativa uma memória emocional profunda. A memória de ter que merecer afeto. A memória de tentar ser visto. A memória de se esforçar demais para não ser deixado. E quando essa memória encontra alguém frio, inconsistente ou distante, ela se agarra. Ela acredita que desta vez, se conseguir ser aceita, algo antigo finalmente vai cicatrizar. Só que não cicatriza, porque o problema nunca foi apenas essa pessoa. O problema é o lugar interno que ainda acha que precisa conquistar o direito de ser amado. Esse é o confronto que muda tudo. Você não precisa vencer a rejeição de ninguém para provar o seu valor. Você não precisa ser lembrado por quem te ignorou para se tornar importante. Você não precisa ouvir da boca de alguém aquilo que já deveria estar sendo sustentado dentro de você. Enquanto continuar tentando arrancar reconhecimento de quem te desvaloriza, vai se afastar do único reconhecimento que realmente te fortalece, o seu. E isso fica muito claro em pequenos comportamentos. Você percebe que a pessoa esfriou, mas continua tentando ser mais interessante. Percebe que ela te trata com distância, mas você redobra a atenção. Percebe que ela não faz questão, mas você tenta encontrar o momento certo, a fala certa, a atitude certa para finalmente ser visto. No fundo, você não está mais se relacionando. Está se promovendo para alguém que já mostrou desinteresse. Está tentando vender o seu valor onde não existe presença para recebê-lo. E isso corrói a autoestima de um jeito silencioso, porque toda tentativa frustrada reforça a sensação de inadequação. Só que tem uma verdade poderosa aqui. O valor que precisa ser perseguido para ser reconhecido já está sendo negociado abaixo do que merece. Quem realmente enxerga você não exige espetáculo emocional. Não exige que você se torne um enigma, um estrategista, um mendigo de atenção ou um especialista em suportar migalhas. Presença verdadeira não precisa ser arrancada. Ela se revela, ela se sustenta, ela simplifica. Pode ter medo, pode ter imperfeição, pode ter timing ruim, mas não transforma você num campo de dúvida constante. Então talvez o que mais te doa não seja perder essa pessoa. Talvez seja perder a fantasia de que ao ser escolhido por ela, você finalmente pisaria num lugar de valor que nunca conseguiu sustentar sozinho. E sim, isso dói, porque obriga você a olhar para dentro e admitir que a sua luta não era só por amor, era por autoestima, era por dignidade ferida, era por uma sensação de importância que você terceirizou. Mas essa admissão também é o começo da liberdade, porque agora a cura deixa de depender do outro. Você começa a se libertar quando troca a pergunta: como faço para essa pessoa me ver? Por que eu continuo oferecendo tanto valor a quem não sabe reconhecer presença? Essa mudança parece sutil, mas muda o centro de tudo. Em vez de ficar hipnotizado pelo outro, você começa a examinar o próprio padrão. Começa a perceber onde se abandona, onde insiste além do saudável, onde romantiza frieza, onde chama de intensidade aquilo que já virou autodesrespeito. E quanto mais você enxerga isso, mais uma coisa se torna impossível de ignorar. Querer muito alguém que te ignora não é uma prova de profundidade. Muitas vezes é uma prova de desconexão com o próprio valor. Porque quem está minimamente alinhado consigo sofre sim, mas também percebe mais cedo quando a presença do outro não honra a própria dignidade. Não fica se arrastando internamente para permanecer no campo visual de quem já escolheu olhar para outro lado. Talvez hoje você ainda não consiga soltar totalmente.
Talvez ainda exista saudade, fantasia, esperança, raiva, vontade de ser procurado. Tudo isso pode existir, mas agora você precisa parar de tratar essa necessidade de reconhecimento como se fosse amor. Precisa parar de chamar de conexão o que está sustentado em desvalorização. Precisa ter coragem de admitir que uma parte sua está pedindo colo onde só encontra silêncio. E essa parte não precisa ser envergonhada, precisa ser cuidada por você. A virada estoica começa exatamente aqui. Quando você entende que dignidade emocional não é convencer alguém a ficar, mas parar de se oferecer para ambientes onde sua presença não encontra reciprocidade. Isso não é frieza, isso é respeito por si mesmo. Não é vingança, não é jogo, é maturidade. É finalmente perceber que insistir para ser visto por quem te ignora é continuar colocando sua identidade na fila de aprovação de alguém que nem sabe o peso do que causa. Na próxima parte, eu vou te mostrar como interromper o ciclo na prática e o que fazer nos momentos em que sua mente quiser correr de novo para quem te feriu. Agora começa a parte que muita gente evita, porque ela exige disciplina emocional de verdade. Não basta entender por que você pensa demais. Não basta perceber que está preso, que foi rejeitado, que está tentando buscar valor em quem te ignora. Em algum momento, você precisa interromper o ciclo no mundo real. Precisa agir de um jeito diferente quando a dor apertar. Porque enquanto tudo isso continuar sendo apenas insight, sua mente até se emociona, mas continua obedecendo ao mesmo padrão. E o padrão quase sempre é o mesmo. A saudade bate, a ansiedade cresce, o silêncio da pessoa vira gatilho e sua mente corre para os lugares de sempre. Vai para o perfil, para a conversa antiga, para as teorias, para as memórias, para a fantasia de que hoje talvez seja diferente. Esse impulso parece pequeno, mas é nele que a prisão se renova. Não é só a dor que te mantém preso, é o ritual que você construiu em volta dela. E toda vez que repete esse ritual, você ensina sua mente a continuar voltando para o mesmo sofrimento. Então, a primeira ruptura prática é essa. Você precisa parar de transformar impulso em ação. Nem todo pensamento precisa virar movimento. Nem toda vontade precisa ser obedecida. Nem toda saudade merece resposta. Isso parece simples, mas é uma revolução interna. Porque até aqui, talvez você tenha vivido como se toda emoção exigisse algum tipo de reação. Se doeu, você checa. Se sentiu falta, você imagina. Se bateu a ansiedade, você procura sinal. Só que é justamente essa obediência automática que impede o desapego. Pensa numa cena muito real. Você está quieto, talvez no fim do dia, talvez sozinho, talvez mais vulnerável. De repente, a mente traz a pessoa. Não traz só a imagem. Traz junto a urgência. A urgência de saber, de olhar, de confirmar, de revisitar, de lembrar, de alimentar. E nesse instante, parece que se você não fizer nada, vai sufocar. Mas é aqui que sua força começa a nascer. Quando você percebe que a urgência não é ordem, é só um pico emocional. E picos emocionais passam, desde que você não os transforme em hábito. É isso que quase ninguém te ensina. O desapego não acontece apenas quando você deixa de sentir. Ele começa quando você para de servir ao sentimento como se ele mandasse em você. Você ainda pode sentir saudade e não agir. Pode sentir vontade e não procurar. Pode sentir falta e não se abandonar. Isso é maturidade emocional. Não é ficar vazio. É não deixar que cada onda interna te arraste de volta para o mesmo lugar onde sua dignidade se desfaz. O estoicismo chama isso de domínio interno. Não controlar tudo o que sente, mas controlar o que faz com o que sente. E essa diferença muda sua vida, porque você talvez nunca tenha conseguido impedir completamente que a lembrança aparecesse, mas pode impedir que ela te leve pela mão até a humilhação de sempre. Pode impedir que um pensamento vire uma hora perdida no perfil da pessoa. Pode impedir que uma carência momentânea vire mais uma noite entregue à fantasia. Pode impedir que a dor de agora destrua ainda mais o seu respeito por si mesmo. Na prática, isso exige um movimento duro, mas libertador. Criar distância onde sua mente ainda quer proximidade. Distância não só física ou digital. Distância mental, simbólica e emocional.
Significa parar de manter pequenas brechas que alimentam esperança. Significa parar de visitar o que reabre a ferida. Significa interromper o consumo de qualquer coisa que te devolve para o mesmo enredo. Porque enquanto você deixar migalhas disponíveis para a própria obsessão, sua mente vai continuar se alimentando delas como se fossem conexão. Talvez uma parte sua ainda diga que isso é exagero, que olhar de vez em quando não faz mal, que só quer entender, que só quer ver como a pessoa está, que só quer confirmar uma coisa. Mas você precisa ser honesto consigo. Toda vez que faz isso, você sai melhor ou pior? Fica mais livre ou mais preso? Dorme em paz ou volta para o mesmo tormento? Essa resposta vale mais do que qualquer justificativa bonita. Porque o que te machuca não é o nome que você dá ao hábito, é o efeito dele sobre a sua paz. Tem gente que continua emocionalmente acorrentada porque trata a recaída como carinho. Acha que se revisitar lembranças com delicadeza, está se acolhendo. Nem sempre. Às vezes, está só reabrindo a própria ferida com ternura. E ferida, reaberta, continua sendo ferida. Você não precisa se torturar para provar que sente de verdade. Não precisa manter uma ligação invisível com quem te ignora para honrar o que viveu. Honrar o que viveu também pode ser escolher parar de sangrar por isso. Outro ponto essencial: você precisa aprender a suportar o vazio sem preenchê-lo com a pessoa. Porque quando você começa a se afastar internamente, surge um espaço estranho, um silêncio diferente, uma sensação de perda. E muita gente volta correndo, não porque ama demais, mas porque não suporta esse vazio inicial. Só que esse vazio não é sinal de que você está fazendo errado, é sinal de que o velho vício emocional está perdendo alimento. O problema é que você se acostumou tanto a sofrer por alguém que a ausência desse sofrimento parece ausência de identidade. É por isso que, nos primeiros momentos de corte, você pode até sentir mais saudade, mais inquietação, mais vontade de voltar ao padrão. Isso não significa que a pessoa era certa. Significa apenas que sua mente foi treinada a associar aquela presença ausente a uma descarga emocional constante. E quando isso começa a cessar, o sistema sente falta do estímulo, não necessariamente da pessoa como ela é. Essa diferença é crucial, porque impede que você romantize o desconforto da retirada como se fosse prova de amor. Agora entra uma prática silenciosa que devolve poder. Toda vez que sua mente correr para essa pessoa, você precisa nomear com honestidade o que está acontecendo. Não dizer "estou com saudade" automaticamente. Às vezes não é só saudade. Às vezes é ansiedade, às vezes é carência, às vezes é tédio, às vezes é rejeição ativada, às vezes é ferida narcísica, às vezes é hábito, às vezes é medo de aceitar a perda. Quando você nomeia direito, reduz o poder da confusão. E uma dor que perde confusão começa a perder força. Porque enquanto tudo recebe o nome de amor, você permanece vulnerável a qualquer retorno mental. Mas quando começa a distinguir o que sente, algo muda. Você percebe que nem toda vontade de olhar é amor, nem toda memória é sinal, nem toda recaída é verdade profunda. Muitas vezes, é só uma mente assustada buscando o caminho mais conhecido para lidar com o desconforto. E o caminho mais conhecido nem sempre é o que cura. Muitas vezes é só o que repete. Também existe um momento decisivo, aquele em que você precisa parar de esperar a grande virada dramática. A mensagem, o arrependimento, a conversa final, o fechamento perfeito dentro da sua cabeça. Porque essa espera secreta alimenta o vínculo. Você continua seguindo em frente, mas com um olho para trás. Continua vivendo, mas emocionalmente ainda reservando um espaço para o inesperado. E enquanto esse espaço existir, sua energia continua dividida. Sua alma não se recolhe por inteiro de onde já deveria ter saído. Você não precisa transformar essa pessoa em vilã para se libertar. Nem precisa fingir que não significou nada. A liberdade madura não apaga a história, só encerra o acesso que ela tinha sobre o seu presente. Você pode reconhecer que doeu, que mexeu fundo, que deixou marcas, mas também pode decidir que não vai mais participar da própria destruição, pensando sem parar em alguém que escolheu te deixar no escuro. Essa decisão não elimina a dor num segundo, mas interrompe a submissão.
E quando a vontade vier de novo, porque ela vai vir, você não precisa entrar em debate interno. Não precisa argumentar demais com a mente. Basta lembrar: isso já me custou paz. Demais. Às vezes a cura começa com frases curtas e firmes. Não para reprimir, mas para reposicionar. Não para fugir da verdade, mas para não continuar servindo a uma mentira emocional. Você não está se recusando a sentir. Está se recusando a se entregar de novo ao mesmo ciclo que te esvazia. No fundo, tudo isso é uma reconstrução de dignidade. Cada impulso não obedecido é um tijolo. Cada visita que você não faz ao passado é um tijolo. Cada vez que você deixa a fantasia passar sem alimentá-la, um tijolo. Cada momento em que volta para si em vez de correr para quem te ignora, é um tijolo. E é assim que se reconstrói um centro, não com grandes promessas, mas com pequenas recusas consistentes ao que continua te diminuindo. Na próxima parte, eu vou te mostrar como transformar essa dor em consciência profunda e como começar a reconstruir sua identidade sem depender da lembrança, da volta ou da validação de quem te feriu. Chega um ponto em que a dor precisa deixar de ser só dor e começar a virar consciência, porque sofrer por si só não transforma ninguém. O sofrimento só muda alguma coisa quando ele revela uma verdade que você não pode mais fingir que não viu. E talvez a verdade que esteja surgindo agora seja esta: você se perdeu tentando ser importante para alguém que não soube sustentar a própria presença. Você foi se afastando de si aos poucos, como quem não percebe que está cedendo demais, esperando demais, aceitando demais, até que um dia percebe que já não está mais, vivendo em paz. Está sobrevivendo entre lembranças, expectativas e recaídas silenciosas. Só que aqui existe uma virada poderosa. A mesma dor que te desmontou pode se tornar o ponto exato em que você começa a voltar para si. Não para uma versão endurecida, amarga, vingativa, mas para uma versão mais lúcida, mais firme, mais consciente do que merece e do que nunca mais pode negociar. Porque quando você atravessa esse tipo de rejeição com verdade, você começa a ver coisas que antes romantizava. Começa a perceber onde chamou de amor aquilo que era medo de abandono, onde chamou de esperança aquilo que era dificuldade de aceitar o fim, onde chamou de conexão aquilo que era dependência emocional vestida de intensidade. Essa consciência dói antes de libertar, porque obriga você a rever sua própria participação no ciclo, não para se culpar, mas para amadurecer. Você começa a perceber quantas vezes se diminuiu para manter uma possibilidade viva, quantas vezes ignorou sinais claros porque a fantasia parecia mais confortável do que a realidade, quantas vezes tentou parecer mais compreensivo, mais paciente, mais disponível, mais forte, mais evoluído, só para não ter que encarar o fato de que estava sendo deixado num lugar indigno emocionalmente. E quando isso fica claro, uma coisa muda dentro de você. A vontade de voltar já não parece tão inocente. Começa a parecer cara demais, porque no fundo, cada retorno mental a quem te ignora tinha um preço. O preço da sua paz, o preço da sua presença, o preço da sua energia, o preço da sua autoestima. Você pode até não ter percebido no começo, mas toda vez que corria atrás por dentro, alguma parte sua ficava para trás. Alguma parte sua era trocada pela esperança de ser visto. E ninguém constrói uma vida forte quando vive se abandonando em silêncio para manter um vínculo com o que o diminui. É aqui que a reconstrução começa de verdade. Não quando a pessoa volta, não quando você finalmente para de sentir tudo, não quando alguma grande resposta chega. A reconstrução começa quando você decide que a sua identidade não vai mais girar em torno dessa ausência. Quando entende que sua vida não pode continuar organizada ao redor de quem saiu do centro sem sequer explicar direito por quê. Quando para de medir o seu dia pelo que a pessoa fez ou não fez. Quando interrompe esse hábito cruel de usar o comportamento do outro como termômetro do seu valor. Talvez por muito tempo, sua rotina interna tenha sido ocupada demais por essa história. Você acordava e pensava, dormia e pensava, trabalhava e pensava, fazia planos e, no fundo, ainda estava emocionalmente em suspensão, como se a vida estivesse em pausa até alguma resolução acontecer. Só que essa pausa é uma mentira perigosa, porque a sua vida não parou.
O seu tempo não parou, sua energia não parou. Tudo continuou sendo gasto, dia após dia, alimentando uma ausência que nunca prometeu retorno. E agora, você precisa recuperar esse território. Recuperar esse território significa voltar a habitar a própria vida com intenção. Significa reaprender a existir sem transformar dor em identidade. Significa parar de se reconhecer apenas como alguém que foi ignorado, deixado, confundido, não escolhido. Porque quando isso dura muito, você começa a se definir pela ferida. E uma pessoa que se define pela ferida passa a viver como se tudo dentro dela girasse em torno do que faltou. Mas você é maior do que o que faltou, maior do que o silêncio que recebeu, maior do que a ausência que te atingiu, maior do que a pessoa que não soube te sustentar. O estoicismo ajuda muito nesse ponto porque ele devolve a noção de eixo. Ele te lembra que sua paz não pode depender de algo que não está sob seu comando. E isso não é uma ideia bonita, é uma regra de sobrevivência emocional. Porque se você continuar deixando sua estabilidade nas mãos de quem é instável, sua vida inteira vira refém de variações que você não controla. Um dia você está bem, no outro afunda porque viu algo. Um dia decide seguir, no outro retrocede porque sentiu falta. Um dia tem clareza, no outro se trai por causa de um mínimo sinal. Essa montanha-russa só termina quando você decide que o centro da sua vida volta para dentro. E voltar para dentro não é apenas pensar em si mesmo, é se reposicionar. É mudar a forma como você responde ao que te fere. É deixar de interpretar abandono como sentença sobre seu valor. É deixar de transformar rejeição em projeto pessoal. É parar de querer vencer alguém no campo da indiferença. Porque às vezes você ainda está preso não só à saudade, mas também à vontade de dar a volta por cima de um jeito que a pessoa veja. Quer crescer para ser notado, quer melhorar para causar arrependimento, quer se reconstruir, mas ainda olhando para trás. E isso ainda é prisão, porque seu movimento continua condicionado ao olhar de quem te feriu. A verdadeira reconstrução é mais silenciosa do que isso. Ela acontece quando você melhora, mesmo que ninguém veja. Quando se reorganiza sem precisar provar nada. Quando começa a se tornar alguém emocionalmente mais inteiro, não para gerar impacto no outro, mas para nunca mais precisar mendigar o que deveria ser espontâneo. Essa é a virada mais limpa. A que não depende de plateia, de revanche, de reconhecimento tardio. A que nasce da compreensão de que você já sofreu o suficiente para aprender a não se oferecer de novo ao mesmo tipo de vazio. Pensa em como sua mente funcionava no auge dessa dor. Qualquer silêncio virava crise. Qualquer demora mexia com seu corpo. Qualquer lembrança desmontava sua firmeza. Agora imagina a força de se tornar alguém que ainda sente, mas não se curva. Alguém que pode lembrar e não afundar. Que pode sentir falta e não voltar correndo. Que pode reconhecer a importância do que viveu sem transformar isso numa corrente. Esse é o tipo de poder interno que ninguém vê de fora imediatamente, mas que muda completamente a forma como você passa a viver. E a verdade é que essa dor também está te ensinando a selecionar melhor. Depois que você enxerga o estrago que a ausência confusa faz, você começa a respeitar mais a clareza. Começa a valorizar o que é simples, coerente, presente. Começa a parar de romantizar gente emocionalmente indisponível. Começa a perceber que intensidade sem estabilidade não é profundidade, que ansiedade não é amor, que migalha não é mistério, que dúvida constante não é conexão rara. Isso tudo é amadurecimento. E amadurecimento emocional não nasce de frases bonitas, nasce de feridas bem compreendidas. Então, talvez o maior ganho dessa história não seja conseguir esquecer alguém. Talvez seja nunca mais se perder desse jeito por alguém. Talvez seja construir dentro de si um lugar tão sólido que, mesmo quando gostar, continue se pertencendo. Mesmo quando doer, continue se respeitando. Mesmo quando alguém for embora, não vá junto em pedaços. Essa é a reconstrução real. A que não promete invulnerabilidade, mas devolve dignidade. A que não impede a dor, mas impede a autodestruição. A que não faz de você alguém frio, mas alguém inteiro. Na próxima parte eu vou fechar esse roteiro com a virada final.
Como deixar essa pessoa no lugar que ela merece dentro da sua história e recuperar, de forma definitiva, o seu poder interno. Agora chega o ponto em que você precisa colocar essa pessoa no lugar certo dentro da sua história. Nem acima de você, como se tivesse definido seu valor. Nem no centro, como se tudo o que você sente ainda precisasse girar em torno dela. Nem no altar da idealização, como se fosse insubstituível. O lugar certo é outro, o de alguém que participou de uma fase da sua vida, tocou uma ferida real, revelou uma fraqueza que precisava ser vista, mas que não tem mais o direito de comandar o seu mundo interno. Essa mudança parece simples quando dita, mas por dentro ela exige uma decisão profunda, porque durante muito tempo, talvez você tenha mantido essa pessoa num lugar exagerado, não só pela falta que fez, mas pelo poder que ganhou na sua mente. Você sofreu, pensou, esperou, criou cenas, revisitou memórias, alimentou dúvidas, buscou sinais, tentou entender o que nem sempre tinha explicação. E nessa repetição toda, ela deixou de ser apenas alguém e virou quase uma força emocional dentro de você. Só que nenhuma libertação acontece enquanto você continuar tratando como gigante aquilo que só cresceu porque ocupou espaço demais na sua mente. Talvez essa seja a verdade mais importante de todas. Quem te ignora só continua te dominando enquanto você continua se explicando internamente para a ausência dessa pessoa. Enquanto tenta justificar, compreender, reinterpretar, salvar a imagem, preservar a fantasia, ainda existe um vínculo, ainda existe uma lealdade invisível com a dor. E essa lealdade precisa acabar, não porque você vai apagar o que viveu, mas porque já passou da hora de parar de honrar com tanto sofrimento alguém que não honrou sua presença com a mesma seriedade. Isso não significa que a pessoa nunca teve importância. Significa apenas que importância passada não pode virar autorização eterna para te desorganizar por dentro. Houve impacto, houve expectativa, houve apego, houve dor. Tudo isso pode ser verdade, mas nada disso justifica permanecer emocionalmente ajoelhado diante de quem escolheu te deixar no escuro. Em algum momento, você precisa se levantar. E se levantar aqui não é esquecer magicamente. É parar de oferecer devoção mental ao que já demonstrou ausência concreta. Pensa em quantas vezes você reduziu sua vida interior por causa disso. Quantas vezes se fechou, se esgotou, se distraiu mal, perdeu foco, perdeu paz, perdeu presença. Quantas vezes um detalhe mínimo vindo dessa pessoa alterou completamente seu estado. Isso é grande demais. É poder demais na mão de alguém que talvez nem imagine a dimensão do estrago. E o seu último ato de recuperação não é fazer essa pessoa entender isso. É entender você. É perceber que o acesso que ela teve ao seu emocional foi muito além do que merecia e decidir de uma vez que isso termina aqui. Existe um tipo de força que nasce quando você para de querer ser lembrado por quem te feriu. Quando para de fantasiar arrependimento, quando para de imaginar a volta perfeita, a mensagem certa, a cena em que finalmente será reconhecido. Porque essas fantasias, por mais compreensíveis que sejam, ainda mantêm sua energia presa, ainda colocam seu alívio na conta de um movimento externo. E o poder interno só volta de forma definitiva quando você não precisa mais que nada venha de lá para ficar em paz aqui. Esse é o verdadeiro desapego. Não é deixar de sentir de um dia para o outro. É deixar de depender. É não precisar mais que a pessoa mude para você se reorganizar. É não precisar mais que ela veja para você crescer. É não precisar mais que ela se arrependa para você se valorizar. É cortar a ligação secreta entre o comportamento dela e o seu senso de identidade. Porque enquanto essa ligação existir, qualquer silêncio pode virar queda. E você já caiu vezes demais nesse lugar. O estoicismo, no fim, não te pede dureza, te pede soberania, te pede que pare de entregar sua paz a tudo aquilo que não governa. Te pede que olhe para a realidade sem enfeitar, sem romantizar, sem implorar por versões mais agradáveis do que aconteceu. A realidade é esta. Alguém te ignorou. Isso te feriu. Isso ativou carências profundas. Isso desorganizou sua mente. Mas agora outra realidade começa a nascer. Você viu o padrão, você entendeu o mecanismo, você
percebeu o preço e, por causa disso, não precisa mais continuar se oferecendo ao mesmo ciclo. Talvez ainda exista uma parte sua que diga: mas eu só queria que tivesse sido diferente. E isso é humano, porque no fundo, o que dói não é apenas perder alguém, é perder a possibilidade que você tinha imaginado. É aceitar que aquilo que você esperava não vai se cumprir da forma que sonhou. É admitir que algumas histórias não terminam com conversa clara, reparação justa ou reciprocidade tardia. Algumas terminam com silêncio. E crescer emocionalmente também é aprender a não deixar que um final ruim determine o valor da sua vida inteira. Você não é a pessoa que foi ignorada. Isso foi uma experiência, não uma identidade. Você não é o vazio que sentiu. Não é a ansiedade que viveu. Não é a espera que te consumiu. Não é a carência que foi ativada. Tudo isso passou por você, mas não define quem você é. E talvez a parte mais bonita da reconstrução seja justamente essa: perceber que ainda existe um você intacto por baixo de toda essa confusão. Um você que ainda pode voltar a respirar sem peso no peito. Um você que ainda pode gostar de novo sem se perder. Um você que ainda pode viver sem monitorar ausência, sem mendigar sinal, sem transformar silêncio em sentença. Agora a escolha fica muito clara. Você pode continuar fazendo dessa pessoa um capítulo aberto que sangra sempre que tocado. Ou pode finalmente transformá-la numa lição encerrada. Não encerrada, porque tudo ficou bem. Encerrada, porque você decidiu que já doeu o suficiente. E essa decisão muda tudo. Porque fecha a porta que sua mente deixava entreaberta, fecha o corredor por onde a fantasia voltava, fecha o altar onde você colocava alguém que nunca sustentou o tamanho da importância que recebeu. E quando essa porta se fecha, algo muito valioso acontece. Sua energia volta para sua rotina, volta para seu corpo, volta para suas metas, volta para sua dignidade, volta para sua presença, volta para as partes da sua vida que estavam sendo drenadas por uma ausência que já não merecia tanto espaço. Você começa a se escutar melhor, a se respeitar mais cedo, a identificar incoerência com mais rapidez, a sair de lugares emocionais confusos antes de se despedaçar neles. Isso é maturidade conquistada pela dor, e dor bem transformada vira força serena. Talvez essa pessoa nunca entenda o que perdeu, talvez entenda tarde demais, talvez volte. Talvez nunca volte, mas perceba o nível da sua liberdade quando nenhuma dessas possibilidades muda mais o seu centro, quando a volta não te deslumbra e a ausência não te desmonta, quando o nome dela já não aciona a velha queda, quando a lembrança existe, mas não governa, quando o passado finalmente perde o direito de mandar no seu presente. Esse é o ponto em que o poder interno deixa de ser frase bonita e vira estado real. Então, guarda isso com firmeza. Quem te ignora pode até ter despertado sua dor, mas não tem o direito de definir o seu destino emocional. Essa parte volta para você. E volta agora. Não quando estiver totalmente curado. Não quando parar de sentir qualquer coisa. Agora, no momento em que decide que não vai mais entregar sua mente, seu tempo e seu valor para alguém que te ofereceu ausência e confusão. Essa é a sua virada. Silenciosa, séria, profunda. Se esse vídeo falou exatamente com o que você viveu, comenta: eu volto para mim. E nunca esqueça, o verdadeiro desafio começa fora do vídeo.